Nessa evolução de adaptação humana e de adaptação ao algoritmo, qual que é o meta, em outro uso da palavra, que vai surgir? Qual que é a melhor... como que o algoritmo vai se adaptar à adaptação do humano? Será que, no fundo, isso não se equaliza, não se equilibra também? Cara, foi genial isso que você falou, hein? Oh. Muito bom. De fato... Não, foi incrível. Eu tô rindo de você, não. Eu tô rindo você trouxe um negócio que é importante, uma das grandes discussões hoje em dia, que é essa. O comportamento humano está se tornando algoritmizado. Essa é a verdade. E não é só... As pessoas acham que é por causa de rede social. Não, rede social é uma parte. Ele está sendo por causa do processo de receber de volta feedback o tempo todo. Então você vai sendo... o nosso cérebro ele funciona a partir de... Assim, tem milhares de lógicas matemáticas no cérebro. Mas no final dos contos a gente pode dizer seguramente que o nosso cérebro é bayesiano. Tá bom? Então a gente agrega probabilidades. É uma coisa bem simples. É tipo assim, se estão batendo pra cá, eu vou virar pra cá. Se estão batendo pra cá, eu vou virar pra cá. É muito simples o básico. E os feedbacks que o mundo nos dá, eles fazem isso. Eles direcionam a gente tal como se a gente fosse um autômata bayesiano. Que na parte quer dizer, como se a gente fosse pegando cada interaçãozinha e adicionando ela ali no direcionamento do nosso caminho no mundo. E o caminho do mundo hoje em dia é fundamentalmente algorítmico. Então a gente está ficando parecido com o algoritmo. Ou melhor, a gente está ficando adaptado ao algoritmo. Aí o algoritmo tem que se adaptar a quem é adaptado ao algoritmo. Quem eu acho que está fazendo isso fortemente hoje em dia? TikTok. Por que o TikTok faz isso fortemente? Porque, por exemplo, na minha visão, como eu falei, eu entrei na rede social há 2 meses atrás, nunca pensei em ter nem televisão, fiquei 20 anos sem ter uma televisão. Eu acho absurda a ideia de receber reiteradamente o mesmo tipo de conteúdo. Se eu gostei disso aqui, a minha equação mental, o retorno marginal para mim desse mesmo elemento, esse mesmo estímulo, é decrescente. Curti pra caramba isso aqui. Significa que na próxima eu vou curtir um pouco menos, na outra um pouco menos. Eu vou curtir mais uma outra coisa. Mas o princípio algorítmico, de quem funciona com uma lógica algorítmica, é que você não tem retorno marginal decrescente dos estímulos, né? Você tem, pelo contrário, você tem um retorno marginal que retorno marginal quer dizer quanto que cada exposição nova te retorna de prazer, tá? Nesse caso. É a dopamina, né? Que a gente fala, dopamina. Né? A dopamina ali, ó. É isso aí. Em tese você nunca desensibiliza. Você adora ficar vendo aquela mesma coisa. Ou você adora like. Mas é bem em tese isso, eu acho. Então, não sei se é tão em tese. Não é, acho que eu cara, acho olha que como tá funcionando. Cara, tá funcionando brutalmente. Tem gente que fica maluco. Cara, olha o sucesso do TikTok, é a prova. É isso, mas é que a longo prazo, mano, até maconha deixa de ser tão legal. Eu não tenho dúvida, mas mesmo assim eu acho que existe uma transformação do comportamento em jogo em que as pessoas estão querendo ver a mesma coisa. Eu não sei por que raios, mas estão, cara. O sucesso do TikTok prova isso. Saiu um estudo... É o que dá o prazer pra pessoa, cara. Saiu um estudo muito legal que foi reportado no Wall Street Journal um tempo atrás, que era assim, quanto tempo... Eu programo uns botzinhos para eles terem seus interesses. E eu, obviamente, não vou declarar os interesses, por exemplo, com as palavras-chave nem nada, ficar quieto. Quanto tempo clicando demora para o algoritmo do TikTok descobrir qual é o meu interesse? Cara, é insano. É muito rápido. Tem uns que é tipo 3 minutos. Entendeu? Você clicou em umas coisas, ele já começa... Já te mapeou, né? E ele só te dá aquilo. E o problema é que ele não te mapeia, ele não faz um mapeamento de se é um interesse profundo e é um interesse que vai te agregar ou se é um interesse fútil que vai só te manter preso. É engraçado, e esse é o problema também. Esse é o puta problema. Eu acho que no futuro isso vai ser resolvido. O problema maior pra mim, cara, é que eles estão indo na cabeça dos mais jovens, cara. Do mais jovem. Meu filho teve um negócio muito legal, cara, na sala dele. Meu filho tem 13 anos, mais velho, que o professor de matemática fez um estudo qual que é o aplicativo que os alunos ficam mais tempo. Aí todos os alunos que têm celular foram lá na configurações e viram qual que você acha que ganhou? TikTok, cara. TikTok, né? Então, cara, isso que é o foda. Porque o TikTok, ele pegou na criança, cara. Então ela já vai crescer com aquele negócio. É isso aí, a algoritmização do comportamento. O que vai acontecer com o algoritmo do cérebro dessas crianças? Como que vai ser quando daqui 20 anos... Como eles vão se comportar? Como eles vão pensar? Qual vai ser eu tenho minhas teses sobre isso. Parece que vai empurrando a humanidade, sobretudo de mais jovens, cada vez para buscar só mais do mesmo sem parar. E enfiá-los numa bolha infinita. Lógico, exatamente. É a zona de conforto, cara. Não sai dali, não. Aí vem um negocinho diferente. O que é isso? Ah, não quero não. Quero continuar aqui. Se a gente parar pra ver o que é isso, é conservadorismo. No sentido de caretice. Onde que a gente tá... Pra que lado a gente tá caminhando? Reiteração. A reiteração, em última análise, é aversão ao novo. Aversão ao novo?
conservadorismo. Você só quer aquelas mesmas coisas, aquelas mesmas tradições. Então, curiosamente, o que os algoritmos fazem, apesar de parecer essa modernidade toda, é caretear o mundo. É isso. Não faz os monarcas assim, os Igor assim, aves raras no futuro. Que viagem. Aproveitem isso, a né, juventude, menino. Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso de uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do Inet, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E é para isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, só não perde tempo, clica agora.